Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, Deus nos concede a oportunidade de podermos transmitir a escola bíblica dominical através do ensinamento desse vídeo, que possa alcançar a sua vida, a vida da sua família neste dia. Amém? A paz do Senhor a todos vocês, que a graça do Senhor alcance a vida de cada um de vocês. Quero aproveitar nesse dia e falar para vocês a nossa lição da revista da Escola Bíblica Dominical, que é uma bênção. Essa daqui é a lição dos adultos, que está com um tema maravilhoso, que vai falar sobre Salmos, uma referência para a vida de adoração e oração do cristão, que é o que nós vamos falar hoje, tá? Tem também a revista dos adolescentes. Olha que tema maravilhoso, relacionamento familiar. Aproveita esses momentos que nós estamos tendo dentro das nossas casas, adquira uma lição dessa, tá? E reúna a sua família para comentar, né, sobre esses assuntos maravilhosos. A lição dos jovens é Vivendo a Plenitude das Promessas de Deus. Tema maravilhoso também. E nós temos das crianças. Olha só a lição das crianças. Dá para você interagir. Vai falar Jesus, o Filho de Deus. São lições com várias atividades. Aqui, lição colorida. Você pode sentar com o seu filho, tá? E aproveitar bastante. Como você faz para adquirir? Nós vamos deixar o nosso WhatsApp no final do vídeo e você nos procure, tá? Vai estar conosco, tá bem? Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos. Esse trimestre começa um trimestre maravilhoso. E nós vamos fazer uma oração a Deus abençoar a sua vida e através desta mensagem possa alcançar o objetivo de fortalecer a sua fé. Vamos orar? Deus e Pai, Senhor Jesus, suplicamos as bênçãos do céu, Senhor, que os alcance a todos neste dia, Senhor. Que Teu Espírito Santo tenha achado guarida aos corações e produza na vida de cada um dos Teus filhos, Senhor, fé para alcançar a vida eterna, para alcançar as bênçãos do Senhor. Te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja conosco, nos abençoando neste dia, em nome de Jesus. Amém. Para a lição de hoje, do livro de Salmos, a lição dos adultos. Nós estamos estudando a lição dos adultos e nós vamos falar hoje a terceira lição, que é o Supremo Bom Pastor. Nós vamos falar um pouquinho do Supremo Bom Pastor. O texto de referência está no livro de Salmo. Na verdade, o livro de Salmo tem 2 salmos que são bem conhecidos. Eu considero o livro de Salmo como a biblioteca de Davi, né? Por que a biblioteca? Lá fala de tantas coisas. Nós temos poesia, nós temos reflexão, nós temos história, oração, cânticos. Então se torna uma biblioteca, né? E dentre esse livro de Salmos, nós vamos estudar hoje o Supremo Bom Pastor, baseado no capítulo 23, que é um dos mais conhecidos dos evangélicos. E o tema é o primeiro versículo, que é o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Né? É uma ênfase da certeza, da fé em Deus, de que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. A verdade aplicada: Cristo, nosso bom pastor, deu sua vida por nós, supre todas as nossas necessidades e está conosco em todo tempo. Então, esta é o que nós iremos aprender na lição de hoje. A introdução da lição diz o seguinte: nesta lição estudaremos o Salmo 23. Trata-se de um lindo poema que revela a relação entre o pastor e sua ovelha. Isto é, a relação entre o Senhor e aqueles que são discípulos, né? Os seus discípulos. Nesta lição, nós vamos trazer o conhecimento dos irmãos que este salmo, ele retrata muito a pessoa do bom pastor, que é Cristo, para com as suas ovelhas, ou seja, a sua igreja. Nós não estamos referindo ao pastor da sua igreja, a qualquer pastor de outro ministério. Estou falando da pessoa de Jesus Cristo, um sumo e bom pastor.
né? Então, primeira lição de hoje, ele fala o seguinte, primeiro tópico, o pastor e suas ações, né? O pastor e suas ações. Ele diz um trechinho interessante aqui, ó. O termo pastor indica uma relação muito íntima e pessoal, pois o pastor vive com suas ovelhas. A vivência demonstra todo o afeto que tem, né? A Bíblia diz que a intimidade do Senhor não é para qualquer um, é para aqueles que o temem. Intimidade é você conhecer os gostos, né? Conhecer, saber, né? Essa intimidade de buscar o Senhor. Tem pessoa que nunca teve experiência com Deus, não é verdade? Nunca teve experiências com o Senhor, nunca viu milagre acontecer na sua vida. Passa ano e ano, tem a vida toda sendo evangélico, sendo crente, mas nunca teve uma experiência com o Senhor, né? Que Deus te possa conceder experiências profundas com Cristo, para que você saiba que o Senhor é o seu bom pastor. Então ele fala aqui, ó, a vivência faz com que as ovelhas a cada dia o Senhor o conduz em pastos verdejantes, né? O Senhor prepara alimento espiritual para a vida de cada um de suas ovelhas. Descanso no momento de perigo é uma outra parte da lição. Descanso no momento de perigo. Ele fala o seguinte: Davi afirma que seu pastor o faz deitar em verdes pastos. Então, descansar no momento de perigo. Parece meio que difícil isso acontecer para nós, porque no momento de perigo as pessoas ficam apavoradas, né? Sem direção. Mas Davi chama a atenção de que o bom pastor faz com que as suas ovelhas estejam em lugares seguros, né? Em lugares de descanso, em lugares onde tem fartura de alimento. Então, ele tinha uma razão muito grande, porque Davi era pastor de ovelha, né? E faz justo esta poesia, esse cântico, em ele mostrar essa pessoa de Deus, de Cristo, aliás, para com a sua ovelha. Então, mais... Pode? Então, eu falando assim do livro de Salmos, eu tenho certeza que em algum momento você já deve ter recorrido ao livro de Salmos. Porque, como a gente falou aqui, né, ele direciona a vários momentos. E algumas pessoas, por que não dizer, até já deixou a Bíblia aberta na sua casa no Salmo 91, sabem de cor, Salmo 23, que Salmo muitos 91. pais, né, ensinam aos seus filhos desde pequeno. E é maravilhoso, nessa lição nós vamos falar de pastor. Interessante que o pastor, né, as ovelhas, elas sabem reconhecer a voz do seu pastor, ela não dá ouvido a vozes de pastores assim que elas não conhecem, a vozes estranhas. E é assim que nós devemos proceder diante da palavra do Senhor, que nós servimos ao Senhor, é no Senhor que nós devemos confiar, a nossa esperança está depositada nele e no Senhor Jesus. Então nós não devemos dar ouvidos a essas vozes ali de fora. Hoje em dia, então, cada hora é um que se levanta de uma forma, de outra, querendo, sabe, nos enganar. Mas a ovelha mesmo, de verdade, do Senhor, ela conhece a voz do seu pastor. E olha só, aqui onde nós estamos falando do descanso nos momentos de perigo, Davi, ele tem plena convicção de que o melhor a fazer nos momentos de perigo é o quê? Descansar no Senhor. Olha só como Davi, dessa forma, ele tem nos ensinado, né? Então, Davi, ao falar de verdes pastos, ressalta que seu pastor, além da proteção, revigora as forças. É o Senhor quem nos fortalece, né? Então, assim, nesses momentos que nós temos no passado, né? Quantas pessoas já quiseram se desesperar, né? Muitas vezes a sua confiança já parece que não é mais a mesma. Quiseram, né,
desfalecer até mesmo da sua fé. Mas Davi aqui, ele nos ensina, que mesmo diante desses perigos todos, ele aprendeu a descansar no Senhor. Uma coisa interessante, nós estamos falando aqui, eu estou vendo o seguinte, nós estamos num momento de perigo, né? Por que as pessoas estão refugiadas nas suas casas no dia de hoje? Porque estão com medo de sair, né, e ser contaminado. Então o que a Bíblia diz? Que Davi está falando? Que é nessa hora que o Senhor faz desse refúgio segurança. Por isso que nós oferecemos aos irmãos essas revistas. Faça dela um pão diário para a vida espiritual de cada um de vocês. Na verdade, nisso a gente se fortalece, né? Fortalece em plena convicção de que fazemos no momento de perigo é descansar, o que ela falou, descansar no Senhor, descansar, senta todo mundo no sofá e vamos aprender um pouquinho da palavra de Deus. Faz com que você tenha uma vida edificada em Cristo Jesus. Vamos para o próximo Vai falar sobre o refrigério para a alma atribulada. Gente, quantos já não passaram por isso? Talvez não é o momento que você está passando agora, mas você já deve ter passado em algum momento com esse momento da sua alma atribulada. E olha só, na alma estão as emoções e os pensamentos, tá? Na alma. Aí nós vamos ver os perigos enfrentados no decorrer da vida. Tá? Que assim, os problemas externos afetam o nosso corpo, tá? E os internos afetam a nossa mente, nos afastando de Deus e dos seus propósitos. Olha como nós muitas vezes somos sensíveis e nos deixamos levar por esses problemas, né? E quantos laços familiares e amizades foram rompidos em decorrência de ações da alma atribulada. Muitas vezes, né, por divergências de opiniões, às vezes acontece um conflito familiar, na sua amizade, tá? E muitas vezes você leva isso para você interno, né? Isso tem afligido a sua alma e muitas vezes falta de nós entendermos que nós devemos lançar toda a nossa ansiedade, todas essas nossas dificuldades no Senhor, porque é Ele quem tem cuidado de nós, né? E muitas vezes é preciso nós até orarmos ao Senhor, para que o Senhor acalma nossa mente, para que o Senhor limpa do nosso coração toda dor, toda angústia, para nos fazermos dormir, ter paz e viver no dia a dia, que muitas vezes isso vai nos cercando, você já não tem prazer em conviver com os seus da casa, né? E dorme pensando nisso, nesse problema que te angustia tanto, acorda pensando, e eu sei que é difícil, talvez você esteja pensando assim, Simone, mas você não sabe do que eu estou passando, realmente eu não sei, mas é no Senhor que você deve depositar a sua confiança, a sua esperança, porque o pastor que vai te guiar, te conduzir, te direcionar é o Senhor Jesus Cristo, que Ele vai usar de estratégia de alguma forma e mostrar o querer dele na sua vida. Por isso é que vale a pena servirmos ao Senhor. Uma coisa que eu achei muito interessante, esse tópico é 10. Olha só o que ele diz. Presença nas horas mais difíceis. Todos nós já passamos por horas difíceis. E sabe o que a gente vê? É que parece que na hora difícil, Deus não está perto. Na hora difícil, não temos amigo para socorrer. Na hora difícil, a gente está sozinho. Aí eu vou dar um exemplo para você interessante. Ele diz aqui, a melhor forma de superar fracasso ou enfrentar a corrente dor, ele dá a sugestão até da morte, é a convicção de que Deus está do nosso lado. Deus está do nosso lado. Aí me veio uma passagem da Bíblia muito interessante. Uma certa vez Jesus atravessava o mar para o outro lado e seus discípulos estavam
com ele no barco. E a Bíblia diz que Jesus desceu no porão e foi fazer o quê? Dormir. Olha só, foi dormir. Jesus estava cansado. Jesus estava com quem? Com os discípulos. E já fazia algum tempo que Jesus andava com eles. Eles com certeza conheciam Jesus. Foram chamados por ele e sabiam. Mas a Bíblia diz que na travessia o mar ficou muito furioso, né? As ondas revoltas, as ondas aumentaram, de maneira que ali tinha Pedro, pescador, homens que conheciam aquele mar, as águas agitadas. Mas naquela hora foi tão grande que eles perceberam que o barco ia naufragar. Todo mundo ia morrer. O que eles fazem? Vamos lá acordar o mestre. Olha como é gostoso Jesus estando no barco da sua vida. Você acha que Jesus não está perto, não? Mas Jesus está do seu lado. E eles foram lá acordar o mestre. Mestre, não te importas que vamos perecer? Olha as ondas do mar. Olha como é que tá as coisas acontecendo. Nós vamos todo mundo morrer. Não é assim que a gente fala? Mas a Bíblia diz que Jesus só dá ordem a uma palavra. Jesus estava no barco com eles. Acalma-te, mar. Aquieta-te, vento. E a Bíblia diz que houve bonança, houve paz. E o que aconteceu? O discípulo assim, nossa, não sabia o que é isso, né? Que até o mar e o vento lhe obedece. Ou seja, o Senhor nunca perdeu o controle e não vai ser agora, tá? Então, não se desespere, porque o Senhor não perde o controle nunca, tá? E como meu digníssimo que falou agora há pouco, né? Que muitas vezes quando o Senhor se cala, a gente acha que Ele não está nos ouvindo, não vai lembrar de nós, engano seu. O Senhor sabe de todas as coisas e tudo está no controle dEle, tá? No tempo certo Ele age. A melhor forma de superar fracasso é enfrentar com convicção de que o Senhor está do seu lado. O Senhor está do seu lado. Vamos agora para a próxima agora. Vamos falar do item 2. O item 2. As necessidades da ovelha, né? Ela tem a necessidade de proteção, de direção e de provisão. Olha só como a ovelha ela é dependente, né? Do seu pastor, de ser guiada, né? Mas tem sempre aquela que quer se desgarrar ali. E mesmo assim, viu? O pastor não abre mão. E aqui, quando fala da necessidade de proteção, vemos aqui, ó, que fala, não somos autossuficientes e necessitamos da proteção do Senhor. Então, assim, nós não somos autossuficientes, nós somos dependentes do Senhor constantemente. Temos que admitir isso. Olha, e aqui fala também sobre duas coisas que o pastor usa. O pastor usa a vara e o cajado. A vara, ela é usada como proteção, olha só. E o cajado é usado como apoio e orientação. É ali onde vai orientando as ovelhas no seu segmento. Não há promessa de imunidade de problemas ou sofrimentos. Ou seja, o Senhor em nenhum momento ele nos disse assim: não, vocês não vão ter problemas nenhum, vocês não vão sofrer. Não, o Senhor mesmo aqui na terra, o próprio Jesus, ele sofreu, foi perseguido, calúnia, sofrimento, morte, dores, muitas situações. E porque eu e você não iremos passar por isso, mas de todas o Senhor pode nos livrar. Ou seja, nós também não estamos imunes a problemas e sofrimentos, mas nele
Deus nos livra. Ou seja, muitas vezes o Senhor não nos livra do problema. Pode ser que Ele livre também, mas o Senhor nos livra no problema. Nós temos vários exemplos na Bíblia. Nós temos o exemplo de Daniel. Ele poderia não ter sido jogado na cova dos leões, mas foi lá, jogado na cova dos leões, que o Senhor deu o livramento. Nós temos também aqueles 3 jovens ali, Sadraque, Mesaque e Abednego. O Senhor não poderia ter salvado eles antes da fornalha? Poderia ter causado alguma situação com o poder que o Senhor tem? Mas o Senhor livrou eles lá dentro da fornalha. Muitas vezes essa situação que você está passando aí, o Senhor vai livrar você nessa situação, para que o nome dele seja engrandecido. Pare para pensar e não desanima, continue buscando o Senhor, tá? Porque a nossa esperança vem dele. A necessidade de direção. Ele diz aqui, ó, Davi sabia que o pastor ia à frente das ovelhas e utilizava o cajado para conduzi-lo no caminho. Como a Simone falou aqui, poderia usar o cajado ou a vara? A vara ela é reta, o cajado não. Na sua ponta, ela é como que um guarda-chuva. Para que ele usava aquilo ali? Quando a ovelha caía em algum buraco, algum precipício, aquela parte curva, ele pegava pelo pescoço da ovelha e puxava. Olha só que interessante. Livrava ela até de quedas, de abismos, né? Vem pra cá, ovelha. Vem pra cá, ovelha. Olha, eu não sei quais os caminhos que você está indo. Eu não sei aonde você está pastando. Você como ovelha de Cristo, por onde você anda. Só sei de uma coisa. Se você estiver em pastos que não seja verdejante, se você estiver em precipícios, se você estiver num buraco, numa cova, lembra de uma coisa: o bom pastor Jesus, ele sempre está do teu lado para te socorrer. Chama por ele, grita por ele, que você vai ver que ele vai estender seu cajado e tirar você da sua situação. E eu quero te fazer uma pergunta. Aqui, como nós estamos vendo aqui, uma das necessidades da ovelha, que é da direção, você anda pedindo direção ao Senhor dos seus objetivos, do que você vai fazer, do que você quer implantar, as decisões que você quer tomar, ou você está tomando decisões por conta própria? Eu não aguento mais isso no meu relacionamento, na minha família. E por que não dizer que muitos relatos estão acontecendo de situações aonde é para a família ficar junta nesse período? Estão acontecendo as pessoas tomando decisões próprias ali, não aguentando mais ficar nos seus ambientes. Então eu vou para lá, eu vou para cá, eu vou vender isso, vou comprar isso, vou desfazer disso, vou tomar essa decisão. Toda decisão apresente ao Senhor, porque Ele tem a melhor escolha para você, Ele tem a melhor direção, Ele vai te direcionar no caminho, do jeito que é para você estar. Comece a pedir ao Senhor direção. Outra coisa interessante é a necessidade da provisão. Diz assim: prepara-me uma mesa e convite para uma refeição era não somente um gesto de hospitalidade, mas também um símbolo de solidariedade e de aliança. O que ele quer dizer com isso? Às vezes a gente é julgado, às vezes somos vistos indiferentes, mas Deus é aquele que prepara situações para mostrar a fidelidade dele para com os propósitos que tem sobre a sua vida. Então, em meio a situações, Deus prepara coisas que você nem imagina do que Deus tem para ti. Deus abençoe você. Vamos para os próximos agora? O que vamos falar? Eu só ia dizer que é por isso que nós devemos pedir discernimento ao Senhor, que é o Senhor quem nos dá a provisão. Então nós somos alimentados pela palavra do Senhor. E o que é discernimento? É eu saber discernir entre o certo e o errado.
em que o Senhor se agrada e o que Ele não se agrada. E muitas vezes, até inocentemente, nós cometemos algumas coisas e não nos damos conta de que nós entristecemos ao Senhor. Então, por isso, nas nossas orações não pode faltar: Senhor, me dê discernimento para que eu não venha pecar contra Ti. O próximo agora? 3. Vamos comentar o 3. Vamos lá. Pode lá. O 3 vai falar: Cristo, supremo bom pastor, Ele dá a vida pelas ovelhas, né? Só Cristo mesmo que faz isso por nós. É por isso que nós, como as ovelhas, devemos nos deixar sermos guiados por Ele, né? Porque Ele tem o nosso destino, né? Nos direcionando a direção, na verdade, a direção certa. Mas, olha aí, escuta aí. O mercenário, quando vê o perigo, ele abandona a ovelha para salvar-se a si mesmo. Lá no livro de Ezequiel 34, ele até tem um título legal, que ele vai falar assim, a profecia contra os pastores infiéis de Israel. E não é diferente nos nossos dias, tá? Muitas pessoas, até por estar sedentos, sabe, da palavra do Senhor, se direciona a esses mercenários que aqui nós estamos vendo, né? Pastores, olha só, sendo direcionado dessa forma. E muitas vezes, em vez de essas ovelhas serem tratadas, elas são machucadas, elas são deixadas para trás, porque o próprio pastor, aqui o pastor humano que nós já estamos falando, tá? Ele se vê em perigo e aí o que ele faz? Ele abandona, porque ele está preocupado consigo. Mas o pastor Cristo, ele não nos abandona. Nós podemos, assim, ter errado em algum momento, porque nem sempre nós acertamos, né? Somos falhos. Nós somos falhos e o Senhor entende isso. E o Senhor, Ele vai lá, nos acolhe, nos dá uma segunda chance, uma terceira chance, né? Mas esse outro mercenário, olha, que quando ele se vê em perigo, qualquer situação, ele quer livrar o seu e abandona. Mas Jesus Cristo, não. É que essa passagem do pastor e ovelha, a ovelha tinha um significado muito especial para quem cuidava dela. Ele não poderia abandonar ela por nada, principalmente se ele era o dono dessa ovelha. E quem tinha ovelha naquela época era quem podia ter, quem tinha condições realmente. Então Davi, ele tinha maior zelo. A Bíblia fala que Davi matou o quê? Um urso, matou o leão, né? Por causa de quê? Para defender o que tinha, né? O que pertencia. Então, o Senhor é o teu defensor, é o teu legislador, o Senhor é o seu advogado, é o seu guarda fiel, é aquele que cuida de ti. Lembra-se disso. As outras coisas, alguém pode fazer o máximo por você, mas o que fez Jesus, ninguém fará. Vamos para o próximo agora? Qual é o outro? A gente vai falar agora do relacionamento com as ovelhas. Já estamos finalizando, tá? Ele a chama pelo nome. Eu estava comentando com meu amor aqui, muitas vezes você que talvez já passou por isso, que já sobrevoou, andou de avião, e aí você olha, né, quando o avião já está chegando no seu destino, começa a aparecer as cidades pequenininhas, casas ali, você não consegue nem distinguir qual que é uma casa, qual que é uma empresa, um prédio ali. E eu fiquei pensando assim, gente, onde eu estaria no meio de tudo isso daqui? Como que Deus pode me enxergar aqui, saber quem eu sou, a minha casa, o meu endereço, tudo sobre mim? Mas olha, o Senhor Deus, Ele conhece cada um em particular e Ele sabe quem são seus, quem perdoa de coração, quem pede perdão de coração. O Senhor conhece o nosso íntimo, da nossa alma, né? E Ele vai mais além, porque Ele sabe das coisas, mesmo até antes que elas aconteçam, não é verdade? Então, Cristo, Ele conhece as nossas necessidades. É por isso que é nele que você tem que depositar a sua confiança. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Fazendo a conclusão de hoje, diz o seguinte: que o Espírito Santo nos ajude
para que não apenas conheçamos o Salmo 23, mas o Salmo do pastor, mas que mantenhamos um contínuo relacionamento com Jesus Cristo, como ovelha de seu rebanho, sendo submisso ao seu cuidado e direção. Que o Espírito Santo te abençoe, que o Senhor Jesus te guarde, que o Senhor te proteja a sua vida, a sua família, e que os seus passos no caminho da verdade, que o Espírito Santo haja guarida no seu coração e produza fé para você andar nos caminhos do Senhor. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Que esta palavra te alcance e enche de fé. Amém? Deus abençoe. Só isso que temos hoje, né, de muita valia para a sua vida. Aguarde-nos no próximo e que você possa nos inscrever no canal. Assista o vídeo, esta mensagem em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida.